Então, gente, hoje nós vamos conversar com Carmen, né? Carmen Alves. Carmen é professora, pedagoga, é especialista na área da inclusão, na área da Libras, em atendimento educacional especializado e tem uma grande experiência com o trabalho com pessoas com deficiência. E nesse evento, falando de acessibilidade, direito à saúde, um tema bem pertinente que a gente não pode deixar de discutir é sobre a educação, né, nesse contexto da pandemia. Como será o nosso retorno das aulas presenciais e como deverá ser esse retorno? Quais os cuidados? Será que a gente tem um retorno breve? A gente tem segurança para retornar com as aulas presenciais? As aulas que nós estamos suspensos desde o mês de março, né, quando começou essa suspensão, por conta dos primeiros casos no Brasil da Covid-19. E um tema bem interessante que é essa acessibilidade à educação. Será que os alunos deficientes eles estão tendo direito ao ensino remoto, né? E eles estão tendo acesso ao ensino remoto? A gente sabe que esse ensino remoto é um ensino emergencial, ele não é uma educação à distância, né? Como a gente vem sempre discutindo. A educação à distância ela é uma modalidade e ela é sistemática, é organizada, e esse ensino remoto foi algo emergencial que foi necessário a gente executar para que as atividades escolares não ficassem paradas e a gente veja a dificuldade em relação ao ensino remoto, a própria inclusão digital, né? Não só dos deficientes. Será que todo mundo está tendo acesso a esse ensino de forma remota, né? De que forma eles estão tendo acesso? Como é que está tendo essa aprendizagem? E hoje a gente vai falar com Carmen, né? Carmen é uma grande amiga, né? E trabalha muito tempo também na educação e ela está nessa área da inclusão e faz um trabalho excelente, né, bem elogiado, com resultados positivos de desempenho das habilidades das crianças com deficiência. E a gente vai conversar um pouco, né? Deixa eu chamar logo aqui Carmen. Carmen, estou lhe mandando. E o tema de hoje é educação e deficiência, retorno das atividades presenciais no contexto da pandemia. Olá, Carmen. Oi, boa Tudo bem? noite. Tudo Boa bem, noite. Amaya? Carmen, é um prazer, você sabe, né, da gente estar compartilhando, né, esse momento de discussão, né, momento esse fundamental para a gente estar discutindo como será o retorno dessas atividades presenciais, ou um retorno imediato, ou um retorno, quem sabe, o ano que vem, ou a gente não tem uma data, né, a gente vai discutir isso na frente, a gente não tem uma data definida de quando iremos retornar presencialmente, mas é importante que já inicie essa discussão para que haja todo um planejamento e toda uma organização de cuidados, de preparo para receber todos os nossos alunos de volta, seja de forma gradativa, né? Quais as medidas de proteção. E aí a gente vai iniciar falando, né? A gente vai estar levantando algumas discussões nesse sentido, desse ensino presencial nesse contexto de pandemia, que acredito que até sair uma vacina é que a gente vai ter realmente uma segurança, né? E ainda está em teste as vacinas, a gente não sabe até que ponto, quando vai chegar a todos nós. Então, por isso é importante a gente estar discutindo, estar planejando, estar refletindo desde agora esse ensino presencial pós-pandemia ou ainda durante a pandemia. E eu queria que você iniciasse, né, se apresente um pouco, né, falando um pouco também da sua experiência, né, da sua atuação dentro da sala de recursos multifuncionais,
quantos alunos você está atendendo, qual o perfil de alunos que você tem, e falando um pouco sobre esse que você faz na sala de. Sim, boa noite, Amaia. Boa noite a todos que estão entrando aqui no Instagram da Amaia. É com imenso prazer que eu participo dessas comemorações em alusão ao Dia da Pessoa com Deficiência, o Dia Municipal da Pessoa com Deficiência. E hoje, o Dia Nacional, né, da luta das pessoas com Isso, deficiência. né? Então, você me pergunta, ou pede que eu me apresente, né? Sou professora, pedagoga, psicopedagoga, com especialização em AEE e Educação Especial, e especialização em Libras. E, assim, desde um bom tempo, eu vou revelar para todos o segredo. Você me levou para essa área da inclusão e eu me apaixonei. E desde então você vem compartilhando experiências e fazendo com que eu me aprofundasse mais nessa área, o que eu lhe agradeço de coração, porque eu só tenho com isso, só tenho ganhado com isso, porque é assim imensurável o prazer que a gente sente de ajudar as pessoas com deficiência, de ver o processo de inclusão acontecer, É de muito estar junto gratificante. nessa luta. Então, desde 2018, eu estou atuando na sala de recurso multifuncional, é uma sala de recurso da Unidade Escolar Epitácio Alves Pamplona, onde no ano de 2018 nós fizemos o atendimento de 28 crianças. E foi assim muito significativo os resultados que aconteceram no ano de 2018. E agora, em 2019, a gente iniciou, já estávamos com 27 alunos, quando começou a pandemia, e, infelizmente, com a forma que a gente está acompanhando, não dá para abranger a todos, porque tem aqueles alunos, no caso de autistas severos, que tem que ser o acompanhamento presencial, tem que ser um acompanhamento mais próximo. E não está dando para fazer esse acompanhamento de forma remota. Então, de certa forma, eles estão sendo prejudicados com essa pandemia. Já uma porcentagem, digamos assim, 50% desses alunos, eles estão sendo assistidos via WhatsApp, onde mantenho um contato com os pais, a gente lança desafios para eles retornam com o vídeo, a gente fala com eles por meio de vídeo, mas não é como presencial. Infelizmente, a gente não está vendo o mesmo rendimento. Até porque eles estudam no ensino regular e para a gente estar passando atividades, estar colocando atividades para eles, de certa forma vai, digamos assim, acarretar mais, deixar ele mais estressado com tantas atividades. E a gente ainda tem uma certa dificuldade também com a questão de adaptação da sala regular, adaptação de atividades para que eles possam estar resolvendo essas atividades. Aí muitas vezes eles preferem mais os testes de atenção, os testes de cognição que a gente manda, as atividades que a gente manda, ao invés das atividades da sala comum. Mas é diferente, não está tendo o mesmo rendimento, a gente percebe, infelizmente. Só esclarecendo um pouco, né, o atendimento educacional especializado, ele é um atendimento diferencial da sala de recursos, né? Ele é um apoio da sala do ensino regular, dentro do que o aluno precisa. Aí, como é uma coisa bem específica de cada aluno, Carmen, acho que isso é a dificuldade, né, da gente estar acompanhando de forma remota. E só um exemplo, o aluno surdo vai aprender a Libras, o aluno com deficiência intelectual pode ter atividade de coordenação motora, estimulação cognitiva. Então, são atividades bem diversificadas, né? Dentro Isso. daquilo que realmente o aluno precisa.
E Na verdade, dessa forma remota, a gente vê que fica mais difícil, né, o acompanhamento, e aí a inclusão ela fica assim, realmente precisando de um apoio. Essas atividades emergenciais, a gente está aprendendo, né, como fazer, né, com a experiência que a gente vai procurando as melhores formas de estar atendendo o aluno. exatamente. Queria falar E algo. assim, é isso que eu ia falando, exatamente. E a sala de recurso, ela é diferenciada, não é um reforço. É uma, digamos assim, é um complemento para a gente descobrir as habilidades desses alunos, fazer com que eles possam, na sala regular, estar desenvolvendo mais o processo de aprendizagem. Então, assim, de certa forma, esse distanciamento, essa forma remota, ela tem prejudicado bastante o desenvolvimento deles. Eu sinto isso. E a gente percebe até na questão dos vídeos, quando eles retornam para a gente. Para mim, por exemplo, eles mandam dizendo que estão com saudade, que querem me ver, que querem abraçar. Então, assim, a gente percebe que eles também estão sentindo essa falta, estão precisando desse acompanhamento presencial. Aí é um vínculo que se cria, né? Que nesse momento é uma questão da gente estar se protegendo e protegendo as próprias crianças, de não ter esse contato direto, né? A gente ainda Exato. está em pleno contágio, né, por esse coronavírus, e seria arriscado a gente voltar para o ensino presencial. Eu acho que mesmo o atendimento educacional especializado poder ser feito individual, ou até grupos de 5 alunos ainda tem seus riscos, né? E a gente sabe da dificuldade que possa estar existindo no nosso sistema de educação, né? Dos protocolos de segurança, e a criança com deficiência, a gente tem que pensar na saúde dela. Então, é um momento que eu acho que a gente tem que esperar para quando a gente Exato. tiver segurança. Aí, para continuar a nossa discussão, né, a gente começa a falar um pouco desse contexto de pandemia. Né? Como é que você acha que a gente vai retornar? De que forma? Eu vi um documento do Conselho Nacional de Educação, assim, bem discriminatório, inclusive foi muitas discussões, críticas e até denúncia do Ministério Público Federal, porque eles botaram coisas assim absurdas em relação aos deficientes, e colocou o não retorno do aluno com deficiência no ensino presencial, né, pós-pandemia. E uma coisa que a gente discute enquanto inclusão é que o aluno deficiente ele também tem direito. É Com mais certeza. arriscado ter uma saúde mais fragilizada? Muitos têm, mas a gente não pode excluir ele de um direito à educação. Né? E aí a gente Exatamente. precisa levantar essa discussão. Inclusive, depois, o Conselho Nacional de Educação ele retirou, né, a solicitação do Ministério. Ele solicitou e fez outra nota retificando e tirando os absurdos que tinha. Ele dizia que o deficiente não sabe ter higiene pessoal, que o autista, por não ter interação, por não entender, que o surdo, por usar as mãos. Assim, eram coisas assim tão absurdas que realmente foi tirado. Né? Aí, como é que você vê esse retorno? Né? Eu queria a sua Eu, opinião sobre isso. isso. Maia, esse retorno, ele traz assim uma discussão muito grande, não só em termos de município, mas em termos de Brasil, porque é um momento muito delicado. É um momento muito delicado, não só para a pessoa com deficiência, mas para todas as crianças como um todo, né? E a gente observa que, como você falou, desse documento, lá falava que os alunos, as crianças com deficiência, era para ficar afastados, não retornar. Mas nós sabemos que é um direito delas retornarem, ter o direito à educação. Então, o que é que acontece? Eu acho que, na minha opinião, vai ser necessário muita discussão, principalmente uma parceria entre educação e saúde. Porque, para se retornar, a gente vai precisar de uma segurança.
Já vi a fala do governador dizer que o retorno será em 2021. Mas será que em 2021 nós já vamos ter segurança para estar voltando? Já vamos ter uma vacina que garanta mais essa segurança? Então, caso a gente retorne em 2021, vai ser necessária essa parceria e uma capacitação, lógico, para todos os profissionais da educação, envolvendo professores, envolvendo todos, digamos, os profissionais que trabalham na educação, porque vai ser necessário muitas mudanças, vai ser necessário muitas estratégias e muitas medidas a serem tomadas para que se ofereça o mínimo de segurança, o mínimo que acontecem na escola, e principalmente das informações de contágio, que nós sabemos que nas nossas redes públicas de ensino, Carla, existe. tu consegue me ouvir? Parece que Tô. estão dizendo aí no chat que teu som tá um pouco mudo. Para mim tá assim falhando. Hum, Deixa eu ver se retornou. Gente, agora retornou. Continua. retornou? Isso. Fala Então, aí para assim, ver se retornou. existe todo um protocolo a ser seguido, onde pais, profissionais, eles têm que ser informados de como se dá essa exposição, essa propagação do vírus, para que a gente possa estar evitando o máximo, dar uma atenção especial a pais com deficiência, que também precisam receber essas informações a contento. Por exemplo, os pais surdos, a gente tem que levar uma forma de comunicação para esses pais. Orientar também o uso constante de máscara, que é um desafio, principalmente para algumas crianças que têm dificuldade de fazer uso. Então, serão muitas medidas que deverão ser tomadas. E isso só vai acontecer se houver uma parceria muito forte com as secretarias de saúde, porque tem muita coisa que a educação só não tem estrutura para ofertar essa segurança. Então, no meu ponto de vista, eu acho que deverá acontecer uma parceria com a saúde, para que a saúde possa estar fazendo esse monitoramento de temperatura, orientação nos espaços escolares, não só das escolas públicas, mas das escolas particulares, enfim, no todo. Então, eu penso dessa forma. Eu acho que muitas vezes, quando se fala em protocolos de segurança, muitas vezes pensam só no álcool gel, né, em algo desse Isso. sentido, mas não, segurança não é só isso. Né? Imagina as Não, crianças autistas que elas nem sequer deixam a máscara pela sensibilidade que ela tem, e outras deficiências também não deixam o uso da máscara. Né? Então, seria um risco grande para a criança ela voltar para a escola sem a utilização da máscara, né? Seja para o ensino regular ou seja para a sala de recurso. Aí um ponto outra, interessante que você coloca é o apoio à saúde, da saúde, né? Uma discussão antes, eu acredito, Carmen, que a gente vai precisar muito de um acompanhamento profissional na área da psicologia, né? Dessa saúde mental, né? Muitas vezes a criança nem entende, né? Alguma criança nem entende o que é que está acontecendo. E nós, professores, a gente vai trabalhar. É para trabalhar presencial? Nós vamos, mas a gente vai com medo. Porque a gente não quer se exatamente. contaminar, a gente não quer levar a contaminação para os alunos, a gente teme a saúde, né? E aí é um contexto que realmente precisa ser discutido e eu acho que as discussões estão pouco. Inclusive, Outro, o decreto do governador já é para retornar amanhã.
os terceiros anos do ensino médio Sim, e as turmas concluintes da graduação, aí pré-ENEM, pré-vestibulares, tudo já tem um aval de retorno. Mas não se teve uma discussão. Como as escolas vão retornar amanhã? É, assim, então. isso no contexto geral, não só do deficiente, mas de todos os alunos. Exatamente. E uma questão, mamãe, é que nós sabemos da estrutura das nossas escolas e a demanda que tem por turma. Então, como vai ficar uma sala de aula, digamos, com. Aqui a gente trabalha no mínimo com 40 alunos. Como vai ficar? Como vai ter esse distanciamento de segurança? Como é que vai ter esse distanciamento? Como é que. Eu acredito que se voltar antes de uma vacina não vai ser com esses 40 alunos em sala, vai ser necessário escalonar horários de chegada, horários de saídas de aluno. Eu penso dessa forma. Não sei se vai ser desse jeito, mas eu fico imaginando como será uma sala com 40 alunos, 35 alunos, para se trabalhar com eles nesse período que não temos uma segurança, não temos uma vacina. Então, é um desafio muito grande, e é que nem você falou, não podemos voltar porque estão voltando. Uhum. Uma segunda. Carmen, travou. Você consegue me ouvir? Vamos ver se a Carmen retorna. Vocês estão conseguindo me ouvir? A Carmen parece que está travando, né? Pelo menos para mim aqui travou. Vamos ver se ela consegue retornar. Vocês estão me ouvindo? Pronto, o Carmen saiu. Vocês estão me ouvindo? Mande uns coraçãozinhos aí para mim saber se vocês estão me ouvindo. Ó, clica no coração. Então, vamos esperar a Carmen voltar e a discussão que a gente está é no sentido de se preparar, né, Fatinha? Você até colocou um comentário que é importante a gente retornar apenas quando tiver a existência de uma vacina, né? A gente tem aprovado pelo governo que as aulas remotas elas podem permanecer até o dia 31 de dezembro. Então, a gente já tem esse respaldo de continuar com as atividades remotas até o dia 31 de dezembro. Isso pensando na segurança de todos os alunos, não só dos alunos com deficiência, mas a gente pensando em todos os alunos. E uma vacina está em processo ainda de teste, acredito que ainda vai demorar. Além da vacina, quando é que todos nós vamos ter acesso a essa vacina? Né? E até que ponto essa vacina será eficaz? Então, é importante a gente realmente discutir esse retorno das aulas presenciais, né? Bem complicado para a saúde do aluno fazer esse retorno. Deixa eu ver se a Carmen retornou. Não, ela não retornou ainda. Carmen não retornou ainda. Pode ser que ela esteja com algum problema de conexão, mas vamos continuar a discussão para ver se ela consegue entrar. Aí um ponto também interessante que a gente precisa estar discutindo, a retomada, seja quando for, as aulas presenciais, ela não vai ser da mesma forma como a gente estava, né? Vamos continuar de onde nós paramos? Não será possível continuar de onde nós paramos, da forma como que nós paramos.
O ensino, como o Carmen falou, turmas de 40 alunos, né? Escolas com salas lotadas, ônibus superlotados, né? No caso das escolas que fornecem o ônibus escolar como meio de transporte para os alunos. Então, todo esse retorno ele vai ser diferenciado. Aí muito se discute que quando nós retornarmos, vai ser ainda de forma gradativa e continuar com o que hoje se discute muito, que é o ensino híbrido. Deixa eu ver se Carmen chegou. Ah, chegou. Carmen, está mandando a solicitação. Vamos esperar a Carmen aceitar, já encaminhei. Pronto, voltou, hein, Carmen? Hein, Carmen? Eu continuei aqui falando sobre o possível retorno, que não vai ser da mesma forma como nós paramos. Há discussões, né? E é o necessário que a gente volte de forma gradativa e ainda que a gente vai continuar com o ensino híbrido, né? Ou seja, aulas presenciais e continuar com essas aulas remotas, né? Ainda utilizando as tecnologias, o WhatsApp, né? As redes sociais como forma de continuar. Tem cidades grandes que usam o canal de TV, né? Que eu achei bem interessante, que é um canal de TV, todos os alunos têm acesso, né? Uma TV aberta, todos os alunos têm acesso. Aqui a gente não tem, né? Um canal de TV para a gente fazer isso. E aí, Carmen, eu estava falando Exato. dessa questão, né? A gente vai continuar com o ensino híbrido e até realmente ter uma segurança. Exatamente. Porque, assim, eu acho muito, digamos assim, complicado retomar nesse momento. Eu acho que, infelizmente, nós vamos ter que continuar até ter uma garantia de que é seguro voltar para a sala de aula. Mas vamos continuar nesse ensino, dessa forma. E o que me deixa triste é que, infelizmente, alguns alunos, eles não estão, não só alunos com deficiência, mas alguns alunos, eles não estão tendo o aproveitamento como deveria. Ou seja, tá um pouco complicado para eles. Eu acho que essa dificuldade é num contexto geral, né? Da educação infantil ao ensino superior, a gente está tendo essa dificuldade, né? De acompanhar, de entender, porque é diferente o professor na sala, o professor acompanhando, o professor explicando. Eu dando aula de Libras à Exato. distância, eu estou sentindo muita dificuldade, porque eu estou sem um retorno dos alunos, né? A Libras é muito prática, a gente tem que estar na sala, tem que estar mostrando a mão, tem que sinalizar, né? E a gente vê essa dificuldade dos alunos sem deficiência. Imagine do aluno com deficiência, né? Que precisa um cuidado, um reforço a mais. E aí a gente vê Exato. toda essa dificuldade que a gente está tendo. E a gente precisa estar discutindo para buscar melhorias, metodologias, de como a gente está acompanhando esses alunos para que a gente não continue com uma exclusão que já existia presencial. Já Né? A gente já tem exato. esse processo de exclusão no nosso ensino presencial. E aí É verdade. o ensino remoto só intensificou essa exclusão, porque a gente não está excluindo só o deficiente, a gente está excluindo vários outros, né? Aqueles que não têm acesso à internet. Que não tem um aparelho celular ou algum outro meio de acompanhar as aulas remotas, Com até certeza. mesmo o pai buscar o material na escola tem suas dificuldades, né? Então É verdade. eu fico assim muito angustiada que nesse momento de pandemia a gente está intensificando a exclusão. Aí, exclusão. É verdade. Eu até coloquei como missão, né? Eu gosto de dizer que eu tenho uma missão de inclusão, né? E eu sempre coloco com meus alunos, onde eu participo, que a nossa missão, vou lhe incluir, viu? A nossa missão com a inclusão, ela se intensifica nesse momento de pandemia. Com E a gente tem certeza. que ter Com mais, certeza.
eu estou fazendo tanto curso de letramento digital, né? Lendo muitas orientações, buscando o melhor acompanhamento dos alunos que a gente tem com dificuldade, que a gente não intensifique esse processo de exclusão. De exclusão, é verdade. E a gente, é que nem você falou, a gente tem percebido isso, não só do aluno com deficiência, mas são vários alunos que estão ficando aquém do que deveria estar, porque não é igual uma aula de inglês, uma aula de matemática, não é igual. Isso à distância. Então, é complicado. Então, de certa forma, a exclusão está, assim, muito presente nesse período de pandemia, de uma forma geral, de um modo geral, a gente observa isso, não só a nível de município, mas a gente observa no contexto que está havendo uma desigualdade muito grande, está havendo uma desigualdade. Aí, assim, eu fico preocupada com a fala que você diz, está liberado para voltar amanhã. Mas como? Como será essa volta? Como esses alunos? Parece que nem os professores não sabem, veio o decreto, e aí acho que muitos estavam esperando prorrogar o ensino à distância, né? E aí houve esse retorno dos terceiro anos do ensino médio, né? Como a gente já falou, e das turmas concluintes de graduação, oitavo módulo, nono módulo, né? E as atividades Sim, práticas também pode retornar, aulas como laboratório, né? Algumas aulas desse tipo, prática, tem um aval de retornar, mas não se discutiu de que forma vai retornar, quais as seguranças que vai ter nesse retorno. para o aluno e para os profissionais. Do aluno É e complicado, né? professor doente, a gente para o ensino também, né? Eu acho que não deve voltar assim no sopetão, voltar porque tem que voltar. Eu acho que deve ser pensado estratégias para dar o mínimo de segurança, tanto para os alunos como para os profissionais. A gente viu exemplo de outros estados que voltaram, principalmente ensino médio, a quantidade, o número de professores e o número de alunos que foram infectados. E veja só, ensino médio, onde as turmas estavam reduzidas, onde houve escalonamento de entrada e saída, e a gente viu o resultado que aconteceu. Tiveram que parar novamente todas as atividades, por conta da quantidade de professores e profissionais e alunos que foram contaminados. Então, assim, a gente não quer que isso se repita no nosso município, ou que venha acontecer no nosso município, mas para isso nós temos que, pelo menos, nos espelhar nos exemplos dos outros, porque o vírus está aí, o vírus está aí, o vírus não acabou. E a gente sabe que a forma de propagar é o contato. E numa sala, como eu já falei, com 40 alunos, quer queira, quer não, vai ter um contato direto, não vai ter esse distanciamento de 1 metro, como o próprio documento do Ministério da Saúde diz, orienta que tem que ter o distanciamento de 1 metro de um aluno para outro, de uma mesa para o outro. Não tem como. Então, assim, tem que haver muita discussão e tem que haver toda uma preparação dos próprios sistemas de ensino, porque não é de uma ordem de lá de cima e as nossas escolas têm estrutura para fazer isso? Tem estrutura para seguir essas orientações que estão sendo dadas? Então, tudo isso é motivo da gente estar discutindo, é motivo da gente estar analisando ponto a ponto se vai dar certo esse retorno. O ponto que os deficientes sempre trabalham e eles têm como uma meta é que nada sobre nós sem nós. Né? Então, estão se discutindo muitas coisas e não estão buscando, né, opinião e das instituições que trabalham com deficiente, dos próprios deficientes, e nisso a gente leva para a educação. Cadê as discussões com os professores, né, com os gestores? Né? Vem uma coisa de cima e não se discute, aí a gente tem esses exemplos do aumento de números de casos,
e a gente estava tendo uma queda no número de casos, mas voltou a subir, né? São Raimundo já está com mais de 1.000 casos, acho que é um certo efeito festividades da cidade, né? E com o aumento que a gente já tem e voltando com o ensino presencial, a gente vai continuar o aumento crescente e a gente fica com medo desse vírus porque ele tem uma manifestação diferente em cada pessoa, né? A gente tem de pessoas que não sentem nada, né? São os considerados assintomáticos, de vários óbitos, mais de 130 mil óbitos, né? No Brasil como um todo. Né? Então, a gente se preocupa e a gente não quer retornar a uma educação com medo, né? O medo de contaminar o aluno. E aí vem todas essas preocupações. Aí, Carmen, será que vai ter um ensino quando a gente tem a preocupação com outras coisas, né? A gente Não tem sempre como. discute que você tem que estar aberto para a aprendizagem, né? E todo o processo do aprender, você tem que estar bem, né? Então, um retorno agora é bem precipitado e é um É risco verdade. de saúde pública, né? Um risco de saúde pública, é brincar com a vida das pessoas, né? E isso é bem complicado, isso é complexo, isso é arriscado. Aí a gente tem esse decreto a nível do governador, vamos ver se a gente vai ter algo a nível municipal, né? Para ter uma orientação. Tem que ter uma orientação, uma instrução que vai orientar os professores, de que forma vai voltar, né? E é importante a gente buscar essa discussão para que a gente consiga. É claro que a gente não sabe qual a melhor forma de retornar, né? Ninguém estava esperando por isso. Mas as discussões e os exemplos que a gente tem dos países que já estão retornando e de alguns estados também que estão retornando aqui no Brasil, a gente tem que pegar isso como exemplo, ver o que pesou de positivo, o que pesou de negativo e tentar melhorar. Com certeza, com certeza. Pode falar. Não, pode falar. É, É, que eu ia dizendo assim, sim, pode falar. que eu ia falando, no próprio documento da saúde, nesse que foi lançado sexta-feira, vem uma dica lá como importante, que o retorno às aulas presenciais para estudantes com doença crônica, com asma, hipertensão, diabetes, síndromes, disfunções da imunidade, cardiopatias congênitas, que deve ser avaliado. E com uma equipe conjunta, se realmente eles vão poder voltar. Aí eu fico me perguntando, e se não puderem voltar? Mais exclusão, mais exclusão. Aí a mesma fala está para os profissionais. E a gente sabe a quantidade de profissionais, professores que ainda trabalharam na questão do GIS, que tem problema de asma, que tem problemas respiratórios, que tem outros problemas. Aí como retornar esses profissionais? Como vai É, é, avaliar quem está mais apto, quem não está, né? Quem tem uma saúde frágil. exatamente. E tem pessoas que aparentemente não têm nada, né? Nenhum problema de saúde, nem asma, nem hipertensão, que chegaram a óbito. Né? Então, de que forma a Exato. gente vai avaliar se a gente nem conhece esse vírus e a manifestação dele em cada corpo, né? Em cada ser humano? É verdade. É verdade, porque às vezes a pessoa não tem nenhuma comorbidade e quando pega esse vírus, vai a óbito. E como saber disso? Como saber quem é assintomático ou que vai ser isso? Ninguém sabe. Então, é complexo. Aí o melhor mesmo é prevenir, evitar o contágio. Acho que esse momento de distanciamento social ele é importante. A gente vai ter um atraso no ensino, na educação? Sim, nós vamos ter. Mas eu acho que é melhor a gente ter um atraso agora para nos próximos anos ou momentos que a gente puder estar presencial, a gente estar em vida e a gente poder correr atrás, buscando alguma forma de recuperar, de suprir toda essa aprendizagem que vai ficar. Aí a gente vem para um ponto, Carmen, que é o que a gente sempre cobra enquanto educação, né? A importância do acompanhamento familiar. Né? Eu acho que esse momento as famílias, os pais, né, os cuidadores, eles estão
estão sentindo como realmente deve ser acompanhado. Né? E outro ponto que Exato. eu até discuti um pouco com a Kerla também, que leva essa discussão, que nós, enquanto professores, enquanto sistema de ensino, a gente sempre discutiu, vamos sair das paredes da sala de aula. Olha só, Isso. totalmente fora das paredes da sala de aula. Veja como é difícil a gente sair das paredes da sala de aula, né? Um discurso que a gente tem há muito tempo, a gente estava preparado para sair, né, das paredes, literalmente, né? Agora, com o ensino remoto, domínio de tecnologia, né? Então, assim, para a gente sair das paredes, a gente tem que ter o domínio de alguma outra ferramenta, né? E a gente tinha esse discurso, mas não sabia de que forma a gente podia sair dentro de nossa caixa, né? É E aí é um momento verdade. que nós estamos aqui fora da escola e a família tendo que ter um acompanhamento a mais. Com certeza. E isso, de certa forma, Amaya, é, vem acarretando também as famílias, porque nem todos têm como fazer esse acompanhamento, até por conta de trabalho, até por conta de outras atividades. Então, em muitos casos, essa função está sendo delegada a outras pessoas, e o que a gente observa é que não faz da forma que o pai ou a mãe faria. Então, assim, não em todos os casos, não estou generalizando, mas a gente já tem observado que não tem funcionado muito bem. Até porque pais e mães, eles também trabalham fora. Eles também precisam trabalhar para ter dar o sustento aos filhos. Então, é um desafio, é muito desafiador, tanto para nós profissionais, como para as famílias. As famílias estão sendo desafiadas, muito desafiadas com Professores essas estão aulas. na escola, né? Aí tem que gravar aula, tem que postar para aluno, acompanhar aluno, as atividades de casa, né, que a gente sempre tem, junto o medo, né, e as atividades das crianças, né? Aí um ponto que a Kerla colocou aqui, né, que é muito desafiador desconstruir e ressignificar o Isso, ensino em tão em pouco pouco tempo. É o que tempo. nós É estamos fazendo. verdade, A gente está é verdade. desconstruindo e tentando construir, ressignificar, né, com todas as Exato. dificuldades e com todos os precalços que a educação está nos colocando nesse momento. Exato, exatamente. Aí, assim, e quanto ao acompanhamento na sala de recursos, eu fico me perguntando quando será possível, porque na sala de recursos a gente trabalha muito com materiais concretos, então tem que ter todo um aparato para estar higienizando esse material durante essa troca. Ou seja, não vai ter a condição de atender todos esses alunos que estavam lá, porque por conta vai ter que ter um tempo da entrada de um para a entrada do outro, para a gente estar fazendo essa higienização do espaço e higienização do material. Então, tudo deve ser pensado, tudo deve ser colocado em discussão para ver qual é a melhor forma da gente estar fazendo com segurança esse retorno. Verdade. É tão complexo porque envolve muita coisa, né? E principalmente é um inimigo invisível. A gente não sabe onde tem, mesmo a gente tomando todos os cuidados, a gente pode estar contraindo a doença, né? Já vi pessoas que não estão saindo de casa, estão no distanciamento, cumprindo bem rigoroso a quarentena, mas que estão contaminando, estão contraindo o coronavírus. E aí, assim, é um inimigo invisível, né? E a gente tem que conseguir o máximo que for, né? Se prevenir e cuidar. Uhum, com certeza. E quanto a essa questão do retorno da criança ou do aluno com deficiência, nós sabemos que muitos deles, eles têm uma imunidade baixa. E eu vou levar para o contexto dos alunos que eu trabalho, porque tem alguns que eles têm uma facilidade muito grande de tudo que pega levar para a boca. Eles levam para a boca. E, assim, eu fico imaginando, alguns que eu tenho na sala, eles numa sala comum, eles não vão aceitar máscara. Eles não vão, porque nem todos aceitam colocar a máscara. Então, assim, não é o momento de dizer, vamos voltar amanhã, vamos voltar logo.
tem que ser repensado, discutido, ver quais as estratégias a gente pode estar adotando, ver a estrutura das nossas escolas, ver o nosso quadro de profissional, como é que eles podem estar retornando. Então, tudo deve ser pensado, discutido e analisado. Não só assim, vamos dizer, no sopetão. Eu acho que também, né, é um ponto que a gente já vem acontecendo aqui no município, que é o teste dos profissionais, né? A gente está vendo isso na saúde, já teve o teste em massa também de profissionais de educação. Eu acho que o possível retorno tem que testar todo mundo, né? Fazer o exame, verificar, porque muitas vezes está com o vírus, mas não apresenta sintoma. Por não apresentar o sintoma, a pessoa está caminhando livremente e vai voltar, retorna à sala e pode estar levando a contaminação. Então, é necessário fazer esse teste, né, Com para que certeza. realmente possa segurar, né, aquela busca ativa do número de casos, para que pegue esses casos assintomáticos e isole, e que isso diminua, né, ou quebre o ciclo de contaminação. Né? E é Com importante, certeza. antes de um retorno, fazer todo essa busca ativa, né? Com E certeza. passar as orientações à família. Eu sei que a família também está muito angustiada, que a criança está em casa ansiosa, a criança muitas vezes está regredindo aquilo que ela aprendeu, né? Principalmente a gente falando nesse contexto de deficiente, e ele pode estar regredindo por não estar sendo estimulado, né? Ou está sendo estimulado, Exatamente. mas não adequadamente como a gente deveria estar estimulando. E aí É tem essas verdade. orientações para que a família também tenha esse cuidado na hora de levar para a escola, na hora de acompanhar. Né? Assim, é uma questão que a gente não consegue prever o que vai acontecer, qual a Com melhor certeza. qual a melhor metodologia. A gente tem que pensar pela razão e pela preservação da vida, né, de todos, alunos, servidores, professores e da comunidade escolar como um todo. Com certeza, com certeza. E eu acho assim, Amaia, que discussões como essa que a gente está levantando agora, elas devem ser levantadas no contexto educacional, no sistema de ensino, em todos os sistemas de ensino, porque não adianta nós ficarmos aceitando, vamos voltar logo, sem colocar esses pontos. Então, uma discussão como essa é muito importante para nós profissionais, para os pais, para os alunos, porque não é só retomar, voltar sem nenhuma segurança. Então, nós temos que ter essa discussão mais levada a sério. Gente, são vidas que estão em jogo. A gente diz assim, mas aqui são poucos os que são sintomáticos, a maioria é assintomática. Mas eu vou saber se eu sou assintomática, se você é assintomática, se os meus alunos, quantos vão ser assintomáticos? Então, não é tão simples como parece. Não é tão simples assim. Aí o povo às vezes fica, mas o professor tá gostando. Será que estão pensando nesses prós? Será que estão pensando nessas situações que a gente está levantando aqui? Então, é muito importante que discussões como essa sejam levadas nos meios de comunicação e dessa forma que a gente está fazendo aqui, para conscientizar o máximo de pessoas possíveis, que não é que nós, professores, não estamos querendo trabalhar, é que nós estamos vendo exemplo de outras cidades, exemplo de outros países que retornaram e já tiveram que recuar novamente. Isso. Então, não adianta. Aí tem alguns comentários aqui, Carmen. O Anavani falando a pandemia fortaleceu a educação EAD, né? Verdade, né? Agora a gente está vendo realmente a importância dessa formação, né? De educação à distância, mesmo esse ensino ser diferente. Aí tem aqui outros comentários, né? Bem aqui um importante aqui. A Alva Cea, é isso mesmo, professora Carmen. Para retornar nossas atividades presenciais, precisamos estar em segurança. É uma situação muito complexa. Aí vem Rafa Landim. O problema desse exame seria o fato de que a criança convive com muitos outros locais e pode ser contaminado o vírus posteriormente ao teste. Verdade. Tem pessoas que repetem 2, 3 vezes e dá negativo e até com sintomas. Então, até a questão do teste, ele realmente é bem complicado.
Carmen, É, tu marcou o tempo aí que nós iniciamos? Tô com medo de não, cair. não sei. Não, né? Não, Eu acho que já tá perto de encerrar. isso. O seu som tá baixo, mas está compreensível. Trabalho, né? É porque o som às Pronto. vezes fica ruim. Então, Carmen, eu te agradeço, né? Você é uma pessoa muito especial para mim. Fico muito feliz em saber que você está na inclusão porque eu trouxe, né? É Isso. uma coisa positiva. Eu estou conseguindo trazer vários profissionais excelentes, né? Quem está na inclusão é porque gosta, é porque é gratificante, né? E é um ponto positivo que a gente vem fortalecendo nossos profissionais aqui na região nesse processo de inclusão, né? Que realmente a gente Então, procura uma inclusão efetiva, que a gente saia dos discursos de exclusão. isso. E assim, eu costumo dizer, Maia, que eu foi que recebi um presente. Ser convidada e ser levada por você para trabalhar com a inclusão foi o melhor presente que você já me deu. Ai, que Porque bom. daí nasceu um amor, aquele amor com empatia, onde eu consigo me colocar no lugar da criança, no lugar dos pais, que muitas vezes vem muito aflito, buscar ajuda, buscar até uma palavra amiga, e a gente consegue fazer isso, fazer com que um pai que às vezes chega angustiado saia sorrindo. Então, assim, não existe presente maior do que esse. Então, foi uma área que me ensinou a ter mais empatia pelas pessoas, a me colocar no lugar das pessoas, a ver uma pessoa com deficiência, não uma pessoa inválida, mas uma pessoa com limitações, mas que tem habilidades e que pode e deve lutar pelos seus direitos. Então, assim, eu só tenho a agradecer por estar nesse processo de inclusão e dizer que é para sempre, que eu vou continuar, Com é para certeza. sempre. Eu não lhe deixo sair. Gente, então a gente agradece. Muito obrigada, Carmen. Agradeço sua participação. Tem pessoas dizendo que meu áudio não está saindo, né? Aqui para mim eu não estou percebendo, né? Eu estou ouvindo, Tá tá, ouvindo, tá, né? tá perfeito aqui, Pronto. estou ouvindo. A Fatinha tá mandando beijos nos nossos corações, né? Também te amo, Fatinha. Saudade de você. Também te amo, Fatinha, estou vendo Nossa aqui. querida amiga Kerla está parabenizando também. A Alva Féia Ok. parabenizando, né? Todo mundo. Ai, que Te amo, bom, que Carmen, pelo bom. seu carinho. Né? Então, Ai, ele que fez muitos legal. comentários, né, bem positivos. Gente, aí a gente continua a segunda semana da acessibilidade, direito à saúde em tempos de pandemia. Amanhã será transmitido pelo canal do YouTube da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato. Vou fazer um encerramento. Gente, o encerramento está muito bacana. Eu já vinha divulgando que vai ser de forma bem divertida, né? Tem os vídeos de seu Ascendino hoje. A gente amanheceu com essa notícia muito triste, que Isso, foi o triste. falecimento do seu Ascendino. Ele é vice-presidente da Associação de Cego. E ele já tinha me encaminhado um vídeo, ele fez uma paródia para esse evento, para o Dia do Deficiente. E a gente teve essa notícia muito triste hoje, né? Eu fui hoje lá no velório dele, foi muito bonito, muito sanfoneiro, fazendo uma homenagem que realmente ele merecia, né? E amanhã eu vou estar passando novamente os vídeos dele, o vídeo do Conselho Municipal de Direito das Pessoas com Deficiência, né? E tem outras novidades, como a gente vai continuar trabalhando essa discussão do direito à saúde. E durante todo o mês de setembro, a gente vai estar passando informações do direito da saúde, como eu cuidar de minha cadeira de roda, como eu cuidar de minha bengala, né? Como eu incentivar a criança a continuar com a máscara. Então, são cuidados essenciais que a gente precisa manter até quando durar essa pandemia. Então, eu agradeço a presença de todos. Continue nos assistindo. Quem não conseguiu acompanhar a segunda semana da acessibilidade desde o início, tá todas as lives gravadas. Eu vou reunir tudo num canal do YouTube, vou estar fornecendo também para que seja um canal único que todos tenham acesso.
Carmen, não tenho nem como lhe agradecer, né, por tamanho Oh, que é carinho, isso. por estar compartilhando a sua experiência, né? Então a gente Muito se bom. vê. Eu que agradeço de coração. Aí amanhã a gente se vê, né, lá na câmera. Nós estamos vendo se a gente consegue transmitir também pelo Instagram, né? E também pelo canal do YouTube. Aí quem quiser pode acompanhar por um ou por outro, né? Nós estamos vendo essa dinâmica amanhã. E, gente, muito obrigado. É sempre um prazer falar de inclusão, né? Com Ouvir certeza. sobre inclusão. Por mim, a gente passava a noite, Carmen, A noite falando na toda. live. A live já deve estar Isso. quase encerrando. Então, gente, Uhum. beijo, beijo, tchau, tchau. E Beijo. Tchau, estamos juntos tchau. no processo de inclusão, viu? Com Tchau, tchau. certeza, com certeza. Obrigada a todos. Tchau.